Mais um bloco de vídeo aqui da playlist PROC para advogados e advogadas. Este na tela é o Saul Goodman Cat, o mascote dos advogados e das advogadas aqui na Eproclândia. Vamos para mais um bloco, mais um vídeo. No bloco anterior nós tratamos da petição intercorrente e falamos aí do começo do trabalho na tela do painel do procurador e nós resumimos a operação neste painel no seguinte caminho: login, seleção de perfil, painel do procurador, e no painel do procurador basicamente as operações são de trabalho com o menu, a pesquisa por telas no campo de pesquisa, a pesquisa por processo no campo de pesquisa processual, o trabalho com os localizadores, que embora não apareça expressamente esse nome, fazem essa função, e as configurações do painel, do perfil, aliás, do procurador e da procuradora. Nesse próximo bloco agora voltamos para o quadro. Então, o ponto de partida é o localizador processos com prazo em aberto. A advogada ou advogado que optarem por iniciar o seu trabalho do dia verificando os processos que estão com prazo em aberto. No EPROC nós clicamos sobre o número de processos na frente do nome de um localizador. Então nós clicamos aqui nesse número e então seremos levados para a próxima tela que nós abordaremos dentro do tema que nós estamos tratando. Nós estamos aqui nesse módulo tratando de... O nosso tema é o peticionamento intercorrente. Deixa eu melhorar esse aqui. É a petição intercorrente ajuntada. O evento juntada. Que é um evento muito comum na árvore de eventos do EPROC, é um evento muito praticado pelos advogados. Então nós estamos falando aí de petição intercorrente. E aí nós comentamos que lá no painel, depois que chega ao painel, o advogado vai selecionar um localizador. Ele vai selecionar um localizador. Deixa eu diminuir a espessura do traço. Ele vai selecionar um localizador e aí ele chega à lista de processos de um localizador. Ele chega à lista de processos de um localizador. Não apresenta expressamente esse nome igual ao nosso, deixa eu verificar aqui. O nome da tela é processos com prazo em aberto. Esse é o nome da tela. Mas essa tela é a irmãzinha, ou vamos melhorar, é a prima da nossa tela, lista de processos por localizador do usuário interno. Por quê? Porque é uma lista de processos de um localizador específico. Mas no EPROC do advogado, ela possui outro nome, processos com prazo em aberto. É uma espécie de um localizador de sistema do advogado que estabeleceram um nome, processo com prazos em aberto. É uma lista de processos que estão com prazos já em aberto, correndo para o advogado, e essa contagem está sendo realizada. Nossa, terrível essa construção. E a contagem é feita pelo EPROC do usuário interno
lá na árvore de eventos. É muito importante que o advogado conheça a figura da árvore de eventos. Para mais informações, na playlist do servidor é possível o advogado se informar da importância dessa árvore de eventos no EPROC. Então, temos aqui um print de uma tela para não exibir dados pessoais. Temos aqui o print de uma tela, processos com prazo em aberto. E nós, servidores, realizamos a movimentação unitária e a movimentação em bloco de processos, nós, usuários internos. Podemos movimentar um processo, 2 processos, 20 processos, 50 processos, 100 processos. Nós temos a movimentação em bloco. O advogado também possui uma movimentação em bloco se ele trabalhar com peças padronizadas. Deixa eu diminuir essa espessura aqui que está ruim. Então, o advogado também trabalha com a advogada também trabalham com movimentação em bloco, vários processos de uma vez. Assim como o servidor. Movimentação em bloco. Por meio aqui da opção, não está muito legível, o print infelizmente aqui não saiu muito bom, mas aqui é o peticionamento em bloco. Então, aqui nós temos a possibilidade de uma petição em vários processos simultaneamente, que é a petição em bloco. Tanto o servidor quanto o advogado podem movimentar mais de um processo por vez para dinamizar o trabalho. Então, quando nós selecionamos um localizador, deixa eu melhorar isso aqui, que a escrita ficou ruim. Deixa eu relembrar aqui o caminho que o advogado faz para peticionar, tanto a inicial quanto a intercorrente. Então, tem o painel do advogado, e depois do painel ele seleciona um localizador. Ele está no painel, ele seleciona um localizador, e nós, usuários internos, no EPROC do usuário interno, existe uma tela chamada lista de processos por localizador. A do advogado chama processo com prazo em aberto. Nós temos um localizador para acompanhar os prazos que se chama aguardando prazo. E o advogado possui o processo com prazo em aberto. São irmãos aí. E nós acompanhamos o cômputo do prazo também por meio da árvore de eventos. O advogado, a mesma coisa. Então, eis a tela processo com prazos em aberto. Essa tela, ela forma uma lista de processos. Então, o advogado ele trabalha esgotando essas filas à medida que os prazos vão avançando, à medida que as intimações vão ocorrendo. Então, aqui, eis um print de uma tela de um perfil de um advogado que trabalha com muitas demandas. Ele é procurador-chefe de um setor jurídico com muitas demandas, então a tendência é que sua lista de processos seja uma lista de processos considerável. Veja que aqui são 300 processos armazenados na sua tela, processos com prazo em aberto. Significa que esse advogado possui 300 processos com prazo em aberto para movimentação. Essa tela, processos com prazo em aberto, como eu disse, pelo fato dela trabalhar com uma lista,
ela possibilita que o advogado lance petições em bloco por meio desse botão aqui, peticionamento em bloco, que fica logo aqui, o peticionamento em bloco. Quando o usuário tem uma lista como essa aqui, que aqui estão sendo exibidos apenas alguns dos 300, nesta lista, esse quadradinho aqui é a possibilidade de selecionar todos. É possível trabalhar com uma gama enorme de processos de uma só vez, caso haja essa possibilidade no momento do processo. Então, quando o usuário faz a opção desse botãozinho e ele trabalha com o peticionamento em bloco, se for possível, em razão da fase processual, que uma petição seja distribuída em vários processos simultaneamente, o eProc possibilita ao usuário externo trabalhar em bloco e dinamizar a sua atividade. Nós, servidores, vivemos um momento que nós podemos movimentar vários processos de uma vez que estejam numa mesma situação por meio da movimentação em bloco. E aqui ainda existe um recurso interessante do eProc de abrir todos os processos ou os processos selecionados em abas ou janelas. O eProc trabalha com navegador. Quem utiliza com frequência os navegadores, Chrome, Edge, Mozilla, pode aí trabalhar com várias abas e várias janelas ao mesmo tempo em um processo, principalmente aqueles que trabalham com 2 monitores. É possível abrir os vários processos em uma janela e o usuário, por exemplo, um advogado, encarregar o serviço a um estagiário para que ele faça a triagem e ele faça a movimentação. Então é importante esse recurso aqui de abrir os processos em várias abas e janelas. Então eis a lista de processos com processos com prazo em aberto. Esta é a carinha e o eProc, vocês estão vendo faixas amarelas e verdes. O eProc trabalha com uma figura que chama capa do processo. Existe a figura no eProc da capa do processo e elas trabalham com diferentes cores. Então essas cores diferentes aqui são diferentes classes processuais. As amarelinhas eu trabalho, a minha realidade é essa aqui, ó. É a execução de título extrajudicial, e eu vi uma verdinha aqui que é minha também, a monitória. Então, aqui o exemplo de um exemplo de uma lista com processos de diversas classes processuais divididas por cores. E para prosseguirmos na série de vídeos de juntada de uma petição intercorrente, para abrir um processo, o usuário, a advogado ou advogado, eles se dirigem ao link do número do processo. Basta clicar no número do processo para que o processo seja aberto em uma nova aba. Eu recomendo essa forma de trabalho. Ela é possível por meio da configuração do eProc, lá naquele ícone do bonequinho. Essa lista fica em uma aba e o processo, para que o processo seja aberto em outra aba. Processo em outra aba para não perder essa lista, para verificar o avanço da lista e saber onde parou, por exemplo, os processos que já foram feitos. Enfim, eu acho interessante, eu particularmente trabalho sempre acompanhando a minha lista de processos. Então, o interessante é trabalhar com o processo em outra aba, principalmente quem possui 2 monitores. 2 monitores no eProc fazem uma diferença muito positiva. É muito interessante. Obviamente, na medida da possibilidade financeira de cada um. Então, para prosseguirmos no trabalho de juntar uma petição, basta clicar no número do processo.
Então, vamos resumir aqui essa tela da lista de processos. Então, aqui um resumo. Então, aqui um resumo. A juntada de uma petição. A juntada de uma petição. Ela pode ocorrer em um processo. Ela pode ocorrer em um processo, bastando clicar no número. Ela pode ocorrer em mais de um processo, em vários. Ou a juntada de petição pode ocorrer em todos, a depender da situação. Tecnicamente é possível. Então, todos os processos podem receber uma petição, um mesmo modelo simultaneamente. O trabalho aqui nessa tela consiste em selecionar o processo conforme o critério desejado, e se o trabalho for de movimentação unitária, um a um, basta clicar no número do processo que os autos digitais serão abertos, a depender da configuração, em uma nova aba. Então, no próximo vídeo, nós seguiremos para o próximo passo aí do nosso caminho exemplificado, nosso caminho explicado da juntada de petição. Até o próximo.